Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos, olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Muito obrigada por ter escolhido ficar conosco, né? A gente vai fazer essa conversa valer a pena, né, Conceição? Verdade, Mirth. Sempre vale a pena, é um prazer estar aqui, é um prazer ter você conosco. Hoje nós vamos falar sobre adultério. Eu dei o título da pauta de A Mulher Adúltera, porque eu quero começar com um texto bíblico para nós entrarmos, né, no tema do adultério. A palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 8, começando nos versos 2, diz assim: De manhã cedo, Jesus voltou ao templo e todo o povo foi ao seu encontro. E ele, sentando-se, passou a ensiná-los. Então os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Bom, a gente já volta nesse texto, né? Primeiro nós vamos dar uma olhada o que é adultério. Porque, queira ou não, os conceitos vão mudando tanto, né, Conceição, ao longo de... Mas nós falamos a língua portuguesa e definições de palavras estão contidas em dicionário de língua portuguesa, né? Então, a definição de adultério no nosso dicionário de língua portuguesa é a seguinte: é transgressão no aspecto moral e legal da fidelidade conjugal. Abre parênteses. Compromisso de exclusividade recíproca nas relações sexuais dos cônjuges. Esta é uma definição. Sim. E ela aí diz mais ainda: ato de ter relação sexual com outra pessoa que não o seu próprio cônjuge. Ou ainda, consensual relação sexual com um parceiro que não é seu marido ou esposa. Sim. Esta definição do dicionário. Definição do dicionário e a definição que a gente sempre abraçou. Sim. Né? Para nós, né? Hoje, diferente daquela época, eu peguei o texto bíblico, porque nós vamos estar falando de adultério em dois momentos bem diferentes, né? Sim. Há 2000 anos atrás. E hoje na atualidade. E hoje na atualidade, né? E para isso até eu trouxe alguma pesquisa, né? E nós vamos comentá-la sobre você. Hoje se diz, as pesquisas sobre adultério, primeiro que elas não são muito fiéis, porque quem é que sai confessando adultério por aí, né? Então não dá para você pensar que é uma coisa muito, muito correta e confiável. Mas tem umas abordagens que a gente entende. Hoje se diz que ainda o número de adultério daqueles que são vítimas são mulheres. Significa que homens ainda adulteram mais. Só que é uma proporção que, se a gente olhar nos últimos 10 anos, vem caindo, tá? Sim. As mulheres também começaram a entrar nessa estatística e hoje isso acontece também bastante, né? Na humanidade inteira, na história da humanidade, a gente vai ver adultério acontecendo. Mas, para nós cristãos, adultério é claramente proibido porque ele faz parte dos 10 mandamentos. Sim, né? E até porque quando a própria Bíblia nos diz, quando você se relaciona, quando você tem o conhecimento bíblico do que é o adultério, quando você se relaciona com você tem, por exemplo, eu sou casada, tenho meu esposo, e eu me relaciono fora do meu casamento, eu trago toda aquela maldição para dentro da minha relação que eu tenho com meu marido. Quer dizer, isso é o que a Bíblia nos explica. Então, quando você fala, mas eu vou adulterar hoje, amanhã eu estou lá com a minha esposa. Não é bem assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que toda a maldição daquela pessoa com quem você se relacionou, você foi uma só carne com ela, esse é o adultério. E você traz essa maldição para dentro da sua família. É pecado. Para nós, o adultério é pecado. A Bíblia, né? A Bíblia diz que é assim. Agora,
O adultério, como eu disse, ele acontece ao longo da história, ele faz parte da nossa sociedade, tá? E procura-se até, de um lado, grupos justificarem o adultério, né? Ou outros entenderem para evitar também. Então, tem muitas histórias e vale a pena a gente mostrar alguma coisa de pesquisa para você. Uma faixa onde uma incidência de adultério é numa faixa bem mais baixa, sabe? De pessoas casadas e que ainda não fizeram 35 anos. Olha só que um detalhe interessante. Diz que essas pessoas traem, né, adulteram mais do que as de faixa etária acima disso. Sim, e especialmente no tempo que nós vivemos, tempo da Eu estou falando desse modernidade, tempo. tempo da modernidade, tempo que a gente vê hoje os acontecimentos, como a Bíblia nos relata, tempo de Sodoma, tempo de Gomorra. Então, quer dizer, há uma liberdade nessa faixa etária diferente, por exemplo, do nosso tempo. Sim, dos Sim, anos 70, sim, anos atrás e tal. Sim, porque já se casa. É. Hoje, o grande momento, a pessoa diz, eu tenho que ser feliz. De repente, a primeira decepção, ele já se sente no direito de essa é adulterar. outra coisa que nós vamos poder conversar aqui a respeito de motivos que levam ao adultério. Sim. É interessante você pensar nisso, né? Porque uma revista chamada Mosaico Brasil, né? Ela realmente fez uma pesquisa de campo e tudo mais, e disse que, nessa pesquisa a respeito, você já adulterou, num universo de 9.000 pessoas, quase 50% respondeu que sim. Com muita sabe? naturalidade. Com muita naturalidade, né? Com muita naturalidade. E ela foi publicando coisas assim inéditas que serviam para pautar para muitas coisas. Os motivos, como a Conceição estava falando assim, o casamento não está bom, né? Não está bom por quê? As mulheres, quando perguntadas, costumam dizer que a maior parte, né, se sentiu carente no casamento. Adulterou porque sentia que faltava alguma coisa, né? Nós não estamos em nenhum momento justificando, nós estamos mostrando para você causas, né? Que te levam que ao se adultério. você realmente foi isso que te levou, como que você pode solucionar isso, né? Sim. Eu achei interessante, porque eu estava lendo, Conceição, que uma delas disse assim, almoçava num determinado restaurante, porque hoje é o padrão. Às vezes marido trabalha num lugar, mulher no outro, e cada um almoça Sim. no seu local de trabalho ou perto e vão se encontrar à noite. Ela disse que almoçava sempre neste restaurante. Mas ela sentia tanta carência quando estava em casa e quando chegava tudo, e que conversava demais com o dono do restaurante. E essa história de conversar todo dia, o adultério acabou acontecendo. Então, eu estou mostrando justificativas, o que motivou a esse adultério acontecer. Se é que existe, né, essa justificativa. Porque isso daí... Não, justificativa que a pessoa... A pessoa já tem, por exemplo, quando o adultério acontece, você fala, fulano adulterou. Depois de 20 anos de casamento, adulterou. Mas a gente tem que perceber, nós já falamos sobre isso, que aquilo ali já estava sendo trabalhado no coração dele há muitos anos. O adultério ele não acontece da noite para o dia. Você mesmo citou um caso que a gente vê, começou a conversar. Então, Sim. É importante você saber, para quando aparecerem essas oportunidades, você saber discernir aonde isso vai te levar. E outra coisa que eu acho importante, se realmente você está carente, a solução não vai ser o adultério. Nós vamos ver isso na Bíblia, por exemplo, essas carências, nós vamos ver com a samaritana, que diz que estava no 6º marido. Sim. Claro que se estava no 6º é porque não estava feliz com 5 nenhum. não tinha preenchido as necessidades dela. Né? E a gente também sabe qual foi aquilo que supriu a necessidade dela. Sim. Mas o nosso assunto realmente é adultério, né? A Bíblia chama o pré-adultério de lascívia. Você está insatisfeito, né? E você vai buscar fora. Quando você não encontra no teu marido, ali na tua esposa, você vai buscar fora achando que vai encontrar e não vai encontrar. E às vezes até eu percebi que alguma coisa é assim. Porque
o dicionário disse, nós sabemos, o adultério envolve uma relação sexual. Então você pode pensar, é só um problema sexual, é uma atração sexual. Não, a gente está conversando, todo um envolvimento, né? Todo um envolvimento para isso, né? Quando você começa a conversar, Mirtz, por exemplo, eu sou casada, tenho meus filhos, se alguém chega para mim e me faz um elogio masculino, é uma coisa natural, receber com naturalidade, né? Mas é um elogio só, quer dizer, aquilo ali não significa nada para mim. Agora, se eu começar a gostar disso, né? do outro lado, e começar a dar lado, quer dizer, você está dando margem para realmente chegar à consumação do adultério. Como né, você perceber que essas coisas estão acontecendo, né? Eles vão dando... nos estudos, uma porção de direcionamento. De pistas, né? De pistas. Eles dizem que pessoas que trabalham no mesmo local e nessa insistência de conversar muito, né? Muito amigo, né? Muito amigo. São riscos que correm até dentro, nós não estamos falando de coisas do mundo, até dentro de uma igreja. Nós temos critérios, por exemplo, de aconselhamento. Aconselhamento é aquele momento onde você abre o teu coração para o outro. Então, para nós é muito claro que mulher aconselha mulher, né? Homem aconselha homem. Sim. Meu marido tem uma frase que ele diz assim, não existe amizadinha entre sexos opostos. Ele brinca isso, amizadinha é aquela intimidade que você está falando aí. Por exemplo, ele ficar muito amigo de alguém no trabalho do sexo feminino. Você tá falando, não existe né? essa amizadezinha. O homem é interesseiro nessa parte de sexo, né? E a mulher também se tornou assim, não era tanto, agora está igual. Então, não se iluda, não existe esse tipo de Agora, hoje, essas coisas amigos. virou muito natural, assim, da mesma maneira que nós estamos falando aqui, essa naturalidade que é explicada. Então, a pessoa adulterou e ela confessou. Nos estudos, ela confessou, não, já fiz. Fiz porque eu estava carente, fiz porque foi na internet. A internet é um bom caminho, né? Fiz porque achei, ou então eu sentia que ele era diferente, enfim, né? Eu trouxe essa parte dessa pesquisa para ilustrar e a gente entender o que é adultério hoje, na nossa época, e o que era adultério no tempo de Jesus, na cena que eu trouxe para você. Mas né? se você percebe, Mirtz, que ainda hoje muito mais acentuado, né? Porque o povo acha que tem muita liberdade, quer ter muita liberdade, aquela época era apedrejado, né? Mas quem está por trás é a mesma coisa. É esse sentimento, essa lascívia, essa coisa do interior do homem e da mulher. Mas, por exemplo, eu dei o título bem adequado, foi intencional eu escrever A Mulher Adúltera. Porque se hoje, numa conversa, eu estiver dizendo para você a Márcia adulterou, é bem capaz de eu ouvir do outro assim, demorou, né? Isso ia acontecer. Uma naturalidade que no primeiro século, comum, nessa né? mulher, né? Não era comum de jeito nenhum. Uma mulher que cometeu adultério, quando ela veio trazida por aqueles homens, jogada ali no meio, era uma mulher adulta, era motivo de escárnio, né? Ela era apedrejada. Apedrejada, motivo de pena de morte, né? E tudo mais. E se a gente fosse olhar, nós estávamos vendo o motivo. Com tudo isso, porque uma mulher sabia que acontecia isso com ela naquele tempo. Sim. A gente se pergunta, com todos esses riscos de ser morta, E ela fazia por que ela foi adulterar, né? A gente se pergunta às uma vezes, insatisfação interior, né? Tem a ver com pesquisas modernas, tem a ver com uma insatisfação interior, tem a ver com erro, com engano, né? E é interessante a época, né, Mirtz? Homens e mulheres na época. Então, queridos, eu quero que você fique aí, eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta já. Estamos de volta, né? O assunto não é tão agradável assim, né? Mas é importante, Mas a né? gente precisa falar, a gente conversa sobre essas coisas. Nós tínhamos visto os possíveis motivos emocionais
que levam uma mulher a adulterar hoje, vocês perceberam que eu não estou falando em adultério masculino, né? Hoje a nossa conversa, porque o texto que eu me apoiei dizia respeito a uma mulher, né? Mas é sempre bom, né, os homens estarem nos ouvindo. Mas o que leva uma mulher ao adultério hoje, né? Qualquer coisa. E naquela época, nós vimos numa época, o que havia, o que faria com que, diante de uma sociedade onde isso, a mulher era massacrada, ela ainda se atrevesse a adulterar, né? Seria atração sexual, né? Ou falta de amor, por necessidade. Solidão, né? Enfim, por segurança, né? Enfim, a gente já falou da samaritana, ela também queria tudo isso, estava no 6º relacionamento. Então, mas será que esse desejo de amar, de proteção, de qualquer outra coisa que aparentemente justificasse, ele seria resolvido com o adultério? Né? Não. Né? A gente costuma até falar, porque na Bíblia a gente vê exemplos, por exemplo, Jezabel, né? Gostava de ser bonita, atrair os homens. Então, a gente normalmente, quando vê uma cena assim, fala espírito de Jezabel, né? Porque realmente é uma insatisfação. É difícil a gente analisar o todo, mas quando a gente ajuda mulheres, cuida de mulheres, a gente passa por várias coisas mesmo relacionadas ao adultério. E se aquilo solucionou o que você queria. A insatisfação, às vezes, continua ali. E assim tem, seja lá o que for, ou tem 2 homens na história, ou tem 2 mulheres, né? Se a adúltera é uma mulher, ela é a segunda, tem uma primeira. Quem está mais infeliz ou quem está menos feliz, tem essas existem histórias. casos, Mirtes, de pessoas que são infelizes, elas não encontraram aquela pessoa que elas sonharam a vida toda, e elas se pautam nisso para destruir lares, né? Um pensamento de busca. Isso ainda se encaixa nessa bendita, como eu vou dizer, necessidade, que coloca como necessidade. Então, às vezes, com medo de ficar sozinha, ela destrói lares, né? Às vezes o próprio casamento dela fez uma escolha ruim. Né? Ela fez uma escolha ruim, escolheu mal, e daí? A palavra de Deus, no livro de Cantares 2, verso 7, diz assim, Salomão falando: Ó filhas de Jerusalém, eu vos faço jurar pelas gazelas e corças do campo. Não acordeis e nem provoqueis o amor até que ele o queira. Sabe? Ele está dizendo assim, olha, tem um tempo de revelação do amor, um tempo de Deus, certa, né? Não façam isso fora do tempo ou de qualquer jeito. Né? Existe um padrão de Deus, um padrão bíblico para você encontrar a pessoa ideal. Porque tudo isso que nós estamos falando aqui é porque a pessoa está insatisfeita em alguma área. Então, espera o momento certo, Deus preparar a pessoa certa. Né? Sabe? Então, se você não tratar com aquilo que está provocando isso em você, você vai receber uma porção de informação errada. Por exemplo, o homem chegar para você e falar assim, você quer um cafezinho? Na verdade, ele pode estar simplesmente oferecendo uma xícara de café e você vai entender o que quiser, uma gentileza, um agrado, enfim. É você que vai, né, interpretar mal, né? Às vezes um sorriso, a pessoa quer ser simpática, sorrir para você, enfim, se não resolver suas necessidades, você vai encontrar motivo errado em tudo, né? É verdade. Eu me lembro de uma cena que a gente sempre comentava logo que a gente casou, que existem fases e carências humanas do sexo oposto, que às vezes a moça passa do lado de lá, né? E dá um tchauzinho para a amiga que está do lado de cá e a pessoa que está no meio sorri e pensa que é para ele. Então, quer dizer, são pensamentos, né, que a gente tem que trabalhar, Mirtes, que a gente tem que saber e discernir de onde vem isso. Né? Sabe, e a justificativa, assim, quando você encontra uma porção de erros, uma porção de culpas ou uma porção de coisa no casamento e vem assim, não é mais o mesmo homem com o qual eu casei. Ou você vai cuidar do seu casamento, né? A única coisa que não é a solução para ele é o adultério. Porque só é adultério se você continua casada.
Se você não Sim. tivesse mais casada, tivesse livre, solteira, né? Sim. Não seria. Então, você não está tratando das coisas como elas precisam ser tratadas, Mas né? veja, Mirtz, nesse exemplo que você pegou bíblico dessa mulher adúltera, ela nunca tinha casado. Ela adulterava com um, não dava certo, adulterava com o outro. E tanto que ele diz, e esse que você tem também não te pertence. Para ela não importava se era solteiro ou se era casado. Né? Você está falando da samaritana, né? Ah, tá, da então, samaritana. Mas... existe o adultério, nós estamos falando daquela que é casada. Não, a definição que eu dei é essa. Sim. É adultério quando existe compromisso que você está quebrando. Sim. Alguém estava quebrando o compromisso. Sim. E quando um é adúltero, o outro se torna adúltero torna igual, também. Né? Não é o caso isso? dela que você Né? Era o que eu caso, citei. simplesmente assim. E hoje a gente está falando muito sobre essas coisas por conta de violência. Hoje, uma das pautas a respeito de mulheres e tudo mais é a violência contra a mulher, Sim. a violência praticada com a mulher. A mulher sempre sofreu violência ao longo de toda a história, né? E hoje continua muito, 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 né? Agora, no caso daquela, de 2000 anos atrás, os homens se julgavam muito, muito superiores às mulheres. Porque a gente já disse, para ver adultério precisa ver duas pessoas. Aquela mulher pega em adultério, foi jogada lá no meio sozinha, né? O homem... Não né? tinha acusação para ele. Só que a Bíblia que hoje condenava, tem, né? mas Hoje a Bíblia tem, também sim. condenava. Deuteronômio 22, bem facinho de lembrar. Deuteronômio 22 disse assim: se um homem for apanhado na cama com uma mulher do outro homem, morrerão os dois, o homem que se deitou com a mulher e ela também. Assim se exterminará o mal de Israel. Essa era a punição. Estava valendo para os dois. Sim. Na época. E quando eles trazem aquela mulher para Jesus, né? É a lei de Moisés. Né? Eles trouxeram só ela. O homem não veio ali, né? A palavra de Deus diz que não tem ninguém justo, não, né? Quando eles estavam questionando para Jesus, dizendo assim, o que o senhor diz a respeito disso? Gente, nós estamos falando de homens daquele tempo, esses homens que eu trouxe, que eram homens que se consideravam homens de Deus, Sim. né? Homens conhecedores da palavra, que faziam jejum, Sim. orgulhosos e tudo, né? É desses homens que nós estamos falando. E eles eram os executores da lei. E são esses homens que tanto Jesus, até João Batista, os chamou de hipócritas, Sim. né? Então, eles tratavam a mulher desse jeito. E eu digo assim, homens continuam tratando mulheres desse jeito, sim, nessa parte de violência, né? Só que, por exemplo, aqui no Brasil, principalmente quando a gente vai estudar sobre isso, a mulher está muito mais aberta a denunciar essa violência. Sim. Hoje é crescente o número de mulheres que conseguem ir até uma delegacia de mulher e fazer uma denúncia contra esse homem, né? Sim, hoje já mudou muito daquele tempo, né? Mas hoje existem ainda, recursos então, mas você ainda, buscar. Conceição, Mas são não dados, justifica, né? mas são dados ainda que a gente pensa assim, por exemplo, na delegacia de mulher, ela diz que quando uma mulher chega com uma denúncia e você vai escrever essa denúncia, dizer quando começou, na verdade, tem 1 ano que esse homem vem fazendo isso. Sim. É muito raro a mulher que o primeiro tapa que leva ou a primeira agressão vá correndo. Ela sempre acha que não vai acontecer mais, tá? Sim. Né? Nós estamos até falando nisso porque você precisa entender isso. Sim, né? E quando tem um relacionamento, como a Mirtz está citando, abusivo, é importante você procurar ajuda. Quer dizer, não é o adultério que vai meu marido faz isso, eu posso fazer isso. Não justifica. Quer dizer, você procure uma ajuda diferente, mas não buscar fora, né, Mirtz? Outro relacionamento, porque isso é muito perigoso. Eu achei que devia incluir isso nessa conversa, porque eu peguei um exemplo de uma mulher pega em adultério há mais de 2000 anos atrás, né? E os homens, né? Se colocaram frontalmente contra ela, tudo. E ela estava absolutamente sem defesa. Hoje, uma mulher ela tem que buscar maneira ajuda, de se né? defender, sim, dos homens, né? Hoje ela tem.
se bem que ainda, né, nós temos essa experiência, as delegacias de mulheres têm essa experiência, essa fragilidade ela é demorada a ser reconhecida. As mulheres ainda dão muita chance a esses homens que as maltratam. Sim, né? sim. A gente fala do nosso lado, né, Mirtes? E é importante a gente falar sobre isso, porque um relacionamento que já não está bom, ele vai caminhando para esse tipo de degradação, né? Então, é importante a gente citar. E também existem muitos casos, Mirtes, hoje, de mulheres agressivas. Tem muitas mulheres também hoje que têm um relacionamento autoritário com relação ao esposo, né? Então, é gostoso a gente falar sobre isso. Tanto para um lado existe ajuda, quanto para o outro. O homem é mais fácil, o homem sai de um relacionamento com mais facilidade, né? Mas a mulher tem mais dificuldade. Agora, vamos ver, para encerrar essa conversa, para caminhar para o fim dessa conversa, voltando no texto inicial, o posicionamento de Jesus diante disso, tá? Como ele olhou para aquilo que estava acontecendo, para a questão do adultério, e eu estou juntando agora o adultério da violência cometida contra aquela mulher que era uma adúltera, né? Como é que ele olhou para isso? A Bíblia, se você for lá no texto, vai ver que a princípio, assim que os homens fizeram a pergunta, Jesus abaixou a cabeça e começou a escrever ali no chão, sabe? Começou a escrever no chão. Ele ficou em silêncio a princípio, né? Alguns estudiosos dizem que no chão ele escrevia o pecado de cada um. Mas não é uma possibilidade, né? Ele só mas eu sei que quando eles perguntaram de novo, a gente não sabe quanto tempo ele ficou ali sem falar, ele levantou e falou, então pegue, já que tem que apedrejar para matar, o que vocês estão dizendo que é isso que Moisés mandou fazer, atire a primeira pedra quem não tem pecado. Sim. Né? Foi o que ele falou. Aí, quando ele ergue os olhos, ele olha para aquela mulher e diz, mulher, onde é que estão os teus acusadores? Os teus acusadores. Porque quando ele levantou os olhos, não tinha mais nenhum homem ali. Sim. Foi saindo um por um. Né? Foi saindo um por um. Ali ele está mostrando nessa experiência, Mirtes, algo muito importante, que todos somos pecadores. E todos carecemos do perdão e da graça de Deus. Né? Então, os fariseus tinham perguntado para ele, o que a gente tem que fazer com uma mulher que adulterou, que jogou fora, né? Uma mulher, sabe lá o que eles tinham? Jesus disse para ela assim, cadê esses homens? Não estão aqui. Ele falou, então nem eu te condeno. Ele diz, vai e não peques mais isso. Não faça mais isso. Ele falou assim, o que você fez fica apagado, começa uma vida nova, tá? Então, a gente falou em adultério, mas falou também na esperança e na correção, tá? Naquilo que Deus realmente pode restituir. Até porque elas não vão encontrar satisfação, Mirtes, em outros relacionamentos, né? Como essa mulher não alcançou, né? Então, só em Cristo mesmo. Foi isso que ele fez quando ele teve um encontro com a samaritana, quando ele teve um encontro com essa mulher, ele diz assim, olha, procurem a coisa certa para resolver a vida de vocês. Isso, né? Vocês vão ser melhores. Vocês não precisam disso, né? Sim. Queridos, é o que a gente tinha para vocês hoje. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.